Na última aula, nós conectamos a aplicação do banco de dados. Agora a gente vai criar as tabelas, ou a tabela nesse caso, já que vai ser só uma, né? A gente poderia fazer isso via Hibernate, só que com o objetivo de deixar isso um pouco mais profissional, a gente vai utilizar o FlyAway-DB para realizar a criação das tabelas. Por que disso? Se você vir aqui no site do Hibernate e dar uma caçada, você vai acabar achando alguns avisos é, da própria equipe do Hibernate falando que ele não deve ser utilizado em ambiente de produção, né? Ou seja, é, tudo bem você utilizar ele para aprender, para estudar, mas na vida real ele não seria utilizado nessa situação. Para isso a gente usa o Flyaway, o site do Flyaway é flyawaydb.org, e para adicionar ele lá no Spring, eu copio aqui a dependência e coloco no arquivo .xml, assim como foi feito até então. Beleza? Posso apagar o version e o IntelliJ já está cuidando das dependências aqui. Só que como que funciona? Esse Flyaway ele vai buscar um arquivo SQL em um determinado diretório. Esse diretório ele fica dentro de resources, então eu vou ter que criar um new diretório db.migration, beleza? E dentro desse db.migration eu crio um arquivo com um nome padronizado. Esse arquivo de nome padronizado deve ser o seguinte: começa com V, um numeral. Esse numeral pode ser 01. Aí a ideia é que ele seja ordinal, né? Então, o meu primeiro arquivo é o V01, o segundo o V02 e assim sucessivamente. Logo em seguida, eu uso dois underscores ou underlines, né? E começo o nome do arquivo para valer agora, né? Como que eu vou chamar esse arquivo? E cada palavra eu tenho que separar com um outro underscore. Nesse caso, vai ser só criar tabela clientes, né? Aliás, tabela cliente, que foi a tabela que eu, aliás, que foi o tema que eu disse na primeira aula. Ponto .sql, beleza? Adicionar. Aqui ele está instalando algum plugin para o arquivo SQL. Se for a primeira vez que você estiver abrindo o arquivo SQL no seu IntelliJ, provavelmente ele vai pedir isso também. Mas o que a gente vai fazer aqui é basicamente criar o script SQL que vai criar a tabela cliente. Então eu vou deixar rodando no background aqui para poder criar a tabela logo. Create table, cliente. E aqui tem algumas coisas que a gente precisa se atentar. Primeiro de tudo, chave primária. O nome dê preferência a nomes com underline, né? Se tiver mais de uma palavra no nome, utilize o underline ou underscore para poder separar, porque se você colocar junto, né, dessa forma com um camel case, código cliente, você vai ter que adicionar configurações a mais para o JPA entender a qual campo você se refere no mapeamento de classe. Então a gente deixa em snake case mesmo. Aqui vai ser um big int, tamanho 20, primary key e auto incremente. E agora vem os campos normais, né, do nosso cliente. Vai ser nome, varchar, vamos colocar 70 já é suficiente, not null. O CPF também, varchar, o tamanho do CPF é 11 e ele vai ser not null também. Eu vou pedir um e-mail também para o nosso cliente. Ele vai ser um varchar tamanho 40, pode ser. A data de nascimento, aqui novamente são duas palavras, então eu vou separar data
nascimento, vai ser do tipo date, e o telefone, tamanho 15, já é suficiente para ele, se ele baixar. Aí aqui, antes do ponto e vírgula, eu vou definir alguns parâmetros. Engine vai ser definido como NDB, e o charset padrão vai ser o TF8. Beleza? Agora nós vamos executar a nossa aplicação para ver o que acontece. Olha só, deu um erro aqui. Se isso aqui acontecer, né, se o Firewall reclamar que não encontrou o caminho db/migration, o que está acontecendo? Ele não está identificando esse pacote aqui da maneira correta. Para poder corrigir isso, em vez de criar, igual foi feito, db.migration direto, primeiro você cria o pacote db, dentro do db você cria o pacote migration, certo? E eu arrasto esse script para cá agora, ok? Eu posso até apagar essa pasta de baixo, deletar. A gente acertou o diretório, vamos executar de novo. Beleza, aplicação iniciada. Agora vamos ver como está nosso banco de dados, né? Antes não tinha nenhuma tabela nele e eu rodei o script de criação da nossa primeira tabela. Se eu vim aqui atualizar os bancos, eu vou reparar que no meu banco de dados vão ter duas tabelas. A primeira delas, claro, foi a tabela que eu acabei de criar. A tabela cliente, né? Aqui com todos os campos, tudo bonitinho. E tem essa tabela Flyaway Schema History, né? Aqui que vem a mágica do porquê a gente tem que colocar esse nomezinho bonitinho nesse formato, porque fica registrado qual que é a migração e o nome dela, né? A descrição, no caso. Então, na minha primeira versão de migração, eu criei a tabela do cliente. Isso funciona mais como um controle de histórico do que foi feito no banco. Mas então, por enquanto é só. O próximo passo vai ser mapear essa tabela a algum modelo na nossa aplicação.